boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este novo vídeo. E o tema de hoje é como o seu pai tem a ver com o fato de você não dirigir. É um assunto novo aqui no canal, não muito novo para mim, porque eu já fiz várias vezes constelação familiar, já trabalhei muitas questões na constelação, e hoje eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente daquela que eu costumo falar em relação à direção, ao pai, ao marido, enfim. Uma novidade, vai fazer muito sentido para vocês e vai ajudar muito vocês a compreenderem, a se compreenderem mais, a se conhecerem mais e a se respeitarem mais, inclusive, sabendo dos seus limites, sabendo das suas necessidades, tá bom? Nós vamos ainda fazer uma meditação, tá? Para ajudar a melhorar essa nossa relação com o carro, inclusive a relação com o pai também, a relação com o nosso pai, com o nosso marido, quem tiver marido. Nós vamos fazer uma pequena meditação, uma pequena limpeza, ok? Para a gente se conectar mais com a nossa essência. E vocês sabem, gente, nós somos metade papai e metade mamãe. Nós somos 50% mulher, 50% homem. Temos metade de cada um. Então, nós não podemos desprezar nenhuma parte. Nós não podemos dizer que a gente não gosta, não quer saber, que não perdoa, porque papai fez isso, papai fez aquilo, mamãe não me tratou como eu gostaria que ela tratasse. Porque quando a gente nega alguma parte de nós, nós estamos negando a nós mesmos. Por isso a gente não é feliz, por isso a gente não vive plenamente, ok? Então é muito importante que a gente entenda, que a gente conheça a nossa origem, que a gente entre em contato com a nossa origem, para que a gente se sinta plena, para que a gente viva feliz, para que a gente seja mais feliz. Então é isso que a gente vai falar hoje também, a respeito da nossa identidade. O que é que o pai, então, tem a ver com a direção, com o fato de você não conseguir dirigir? Então nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe. O nosso pai deveria ser aquele que nos prepara para a vida, nos envia para a vida. E a mãe é aquela que cuida da nossa subsistência, da nossa vida, do nosso viver, do dinheiro, de como a gente vai se relacionar profissionalmente, etc. Apesar de que a profissão tem mais a ver com o pai. Aí eu vou contar duas coisas, vou contar duas historinhas para vocês entenderem como funciona esse relacionamento. Por exemplo, eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, o meu ex-marido, eu sou divorciada dele, a gente estava dentro do ônibus e ele falou assim, não, deixa ele correr dentro do ônibus. Eu falei, segura ele que ele vai se machucar ali. Não, deixa ele correr dentro do ônibus. Eu falei, como assim deixa ele correr? Ele vai se machucar. Não, ele vai aprender, ele vai se cuidar. Essa é a visão do pai. Inclusive, a Sônia Leonardi, com quem eu fiz a formação, ela diz o seguinte, se você vê uma criança que foi ao parque de diversões com o pai e uma que foi com a mãe, você vai ver a diferença entre elas. Uma vai voltar toda suja, machucada, ralada, que foi com o pai, e a que foi com a mãe, ela vai voltar intacta, porque a mãe não deixa ela fazer nada, não deixa se machucar, não deixa se sujar, a gente fica assim naquela proteção, aquela superproteção. O pai não, o pai ele libera, o pai solta, tá? Então, veja bem, como o pai envia, como o pai manda, lança para o mundo. Outra história que vocês devem conhecer bem, eu já falei várias vezes, é a minha própria história. Como meu pai me lançou para o mundo, o que ele fez por mim, como ele foi influência até na minha profissão, não só na minha educação, que ele me deu uma excelente educação, a melhor da época, eu acredito, como também ele me preparou para ser a profissional que eu sou hoje, exatamente dirigindo, me ajudando a dirigir, me mostrando todo o carinho,
toda a paciência quando ele me treinava. E até aprendi uma técnica com ele que hoje eu aplico. Então, você veja que a relação com o pai tem tudo a ver com a direção, tem tudo a ver com o caminho que você vai seguir. Se o seu caminho vai estar aberto, ou se ele vai estar fechado. E olha só que coisa, quando eu falo assim para a pessoa, olha, você procura o seu marido para fazer aula, tá errado, você não tem que procurar o marido. Na verdade, eu vou até completar isso que eu venho falando. Eu falo que é sempre por dois motivos, porque ele não sabe ensinar e porque ele não confia em você. Mas na verdade existe mais uma coisa, existe mais um motivo, mais uma informação que eu quero que vocês guardem. E a gente vai trabalhar exatamente essa informação hoje na meditação, que é o fato de você, se você não teve uma boa relação com o seu pai, você vai procurar esse consolo no marido. Ou seja, as mulheres não se casam com homens, elas se casam com os pais. E os homens não se casam com mulheres, eles se casam com as mães. Ou seja, estão procurando aquilo que não tiveram, tá? Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o que nos faltou é a nossa força, é o que a gente vai buscar. Então a gente se torna o que é pelo que falta, pelo que a gente não recebeu, pelo que faltou em nós, faltou para a gente receber, e aí a gente vai atrás disso e se torna a pessoa que é. Então não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. Como foi a relação de vocês com o seu pai? Como foi? Foi boa? Não vi meu pai? Foi difícil? A gente brigava? Eu não perdoei? Eu não tive pai? Ou do seu pai com você? E tem até a questão de você, talvez até ter sido o inverso, de você ter sido extremamente cuidada, né? Não faça nada, é a filhinha do papai, você vai se machucar, ser protegida demais, ser impedida de fazer as coisas. Também tem essa questão, tem a ausência e tem a superproteção. As duas coisas, ambas as coisas que são extremos, não são boas. É claro que o ideal seria o equilíbrio entre as duas coisas, mas é muito raro de acontecer. Por quê? Porque ele também não teve esse equilíbrio, ele também não recebeu do pai dele, que não recebeu do avô, que não recebeu do bisavô, aquilo que ele precisava. Então vem vindo as gerações. E nós hoje aqui, nós mulheres poderosas nesse grupo, temos a missão honrosa, maravilhosa, de mudar essa história na nossa família. Tanto para frente com os nossos filhos, quanto para trás. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é verdade isso quando a gente se cura. Eu tenho 2 filhos, meninos, e uma filha. A minha filha fazia psicologia até pouco tempo atrás, e eu sou terapeuta. E psicólogo e terapeuta não se batem muito, por quê? Porque a terapia não é catedrática, ela não é de faculdade. E quem gosta dessa área universitária, quem acha que é importante, e nada contra, gente, cada um, tá? Eu não fiz faculdade de psicologia, mas eu sempre tive a missão, sempre tive a vocação para essa área da área de ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas. Isso é nato, tá? Eu sempre fui assim. E a minha filha foi fazer psicologia. E eu, como terapeuta, ela como psicologia, ela achava que sabia mais do que eu. É normal, adolescente, na verdade não tão jovem, né? Jovem, tá? Eu entendo mais, estou fazendo faculdade, minha mãe não fez, aquela coisa. Só que ela estava doente. Ela estava com depressão. E eu cheguei a falar para ela uma coisa que, isso através de pesquisas, de experiências, disseram que a pessoa que fica mais de 3 anos trabalhando em alguma coisa que não gosta, contrária à sua vocação, ou por dinheiro, enfim, com a motivação errada, adoece. E eu disse isso para minha filha e ela disse, existem muitas pesquisas, eu me lembro muito bem quando ela falou isso. E aí, ela acabou esse ano deixando a faculdade, ela largou a faculdade, e agora ela está na área de terapia, ou seja, está praticando as terapias que ela condenava. E por que
vocês acham que isso aconteceu? Foi à toa? Ah, foi mágica. Ah, coincidência. Ah, não, acho que foi um milagre que aconteceu. Gente, milagre é a gente que faz. O milagre de acreditar. Porque Jesus não dizia, a tua fé te salvou? E ele muitas vezes falava, aqui eu não vou poder curar porque a pessoa aqui não tem fé para que isso aconteça. Então, depende da nossa fé para que as coisas aconteçam. E eu sempre acreditei nesse caminho que eu sigo. No caminho da terapia, das terapias, no caminho da autocura, do autoconhecimento. E hoje ela está, e eu estou muito feliz, ela está grávida, se tratando, se cuidando com todas as terapias disponíveis no SUS, inclusive, onde ela está morando. Tem muita terapia gratuita sendo oferecida, gratuita em termos, né? Porque tudo é pago, mas enfim, com acesso pelo SUS, a gente paga tudo isso de uma outra maneira, através dos impostos. Ela está recebendo reiki, fazendo yoga para gestante, fazendo terapia de EFT e também fez recentemente uma constelação familiar lá. Olha só, então veja bem, quando eu me curo, eu não curo só a mim, eu curo os meus descendentes, os meus ancestrais. Olha só que coisa linda. Hoje você pode ser essa pessoa que vai fazer essa grande cura na sua família. Quem aqui gostaria de curar a sua família inteira? Quem gostaria? Bem, se vocês fizerem um paralelo entre não dirigir e o pai, vocês vão ver que, mesmo que você tenha tido uma boa relação com seu pai, ele talvez tenha te protegido mais do que aos seus irmãos. Se você tiver irmão, por exemplo, você vai perceber que o tratamento com os meninos, com os homens, é diferente do tratamento com as mulheres. A gente percebe isso. Se o pai é amoroso, ele é cuidadoso, ele é presente, ele vai tender a proteger mais a filha. Até se for ciumento, eu conheço um pai muito ciumento que ele não quer que nenhum menino chegue perto da filha dele. Isso é um problema. Claro que ela vai crescer achando que nenhum homem presta, que só o pai dela presta, e vai buscar um marido que seja exatamente como o pai. Tem umas histórias tão loucas, gente, tão malucas, essa questão de relação com o pai, que a pessoa acaba procurando, às vezes, um marido, um namorado com o mesmo nome do pai. Às vezes é a mesma data de nascimento. Tem umas coisas muito loucas, gente, né? A gente vê na constelação coisas malucas acontecendo. Porque se você não curou a sua relação com o pai, se você não sentiu que ele te deu tudo que você gostaria que ele desse, você vai procurar essa relação, você vai procurar essa falta em alguém, tá? E não vai resolver, porque essa pessoa também está procurando falta. Olha só, quando duas pessoas que têm falta se encontram, uma está procurando, está querendo que a outra preencha esse vazio nela, e são dois vazios. Então não vai se preencher. Não vai se preencher. Você que tem que se curar. Você se curando, você vai trazer pessoas sadias também para você. Pessoas equilibradas, pessoas também que se resolveram as suas questões. Tá? Porque tudo é perfeito. Tá? Não existe falta, não existe erro na natureza. Nós tivemos o melhor pai, a melhor mãe, o pai certo, a mãe certa, e nós somos as filhas certas para eles também. O que a gente precisa hoje é parar de achar culpado, parar de colocar responsabilidade nos outros, no pai, na mãe, no marido, enfim, em quem for, e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, dizendo, eu vou resolver isso, eu vou assumir a minha direção. Eu até fiz um post essa semana passada, dizendo, para quem você está pedindo autorização para ser livre? Ah, mas eu nunca peço isso. Pede, você pede. Pode não pedir com palavras, mas pede com ações, com comportamentos. Quando você se submete, quando você coloca a decisão sobre a sua vida, sobre alguma coisa, na mão de alguém, você está pedindo autorização para ela para ser livre. Porque você está presa a ela. Então, ela tem a chave da sua liberdade. Então, pergunte-se agora,
por que é que você não dirige? Para quem você está pedindo autorização? Ou seja, quem você está culpando? De quem é a responsabilidade por você não estar vivendo a vida que você quer viver hoje?